O inimigo tem trabalhado incessante e arduamente nesse tempo. Será por quê, hein? Por que será que o inimigo está com tanta pressa nesse tempo? No estado da Pensilvânia, um juiz teve a ousadia de determinar que uma escola seja obrigada, depois do horário da aula, a aceitar o clube de Satã, doutrinando suas crianças. E olha, é incrível, porque existe a Constituição dos países e na Constituição deles lá, que nós imitamos aqui, diz que o Estado tem de ser laico. Mas aí eles, em nome da liberdade de expressão, têm feito loucuras no mundo e feito as pessoas serem obrigadas a aceitar o inaceitável. Fica comigo aqui nesse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Não sai desse vídeo sem deixar seu comentário, porque essas ações ajudam o YouTube a levar essa mensagem para outras mais pessoas e nós precisamos, como cristãos, acordar, nos despertar que esse é um tempo de nós esperarmos em Deus, mas como Jesus esperava, agindo, fazendo, como Moisés esperou em Deus, agindo, indo quantas vezes lá diante de Faraó, como Noé esperou em Deus, 120 anos martelando a arca, esperando em Deus. Esperar em Deus não é cruzar os braços e deixar o inimigo agir. Esperar em Deus é ter confiança, certeza, plena fé que Deus vai agir, mas nós não podemos nos negligenciar e nos calar diante do mal, porque vai acontecer, o mundo vai se escambar, não tem como parar o que vai acontecer, não tem, mas a nossa missão também não muda. Nós temos que, no meio disso tudo, salvar quantos nós pudermos salvar, e só vamos fazer isso se nós levarmos a verdade, se nós levarmos a palavra de Deus. É isso mesmo, é inacreditável, mas é verdade. Eles querem mesmo fazer o inaceitável ser aceitável. Um juiz determinou que uma escola no distrito da Pensilvânia aceite os doutrinadores de Satanás, que fazem parte do templo de Satã nos Estados Unidos, desenvolverem depois do horário de aula o clube de Satã, mostrando para as crianças que o inimigo, que Lúcifer, não é tão ruim quanto dizem que ele é. Eles querem ter a liberdade de fazer um contraponto ao cristianismo. Então isso é religioso, essa ação? Ela é religiosa mesmo ou é mais uma das ações políticas levantadas pela esquerda? E eu acho incrível que tanta gente da esquerda entre nos perfis da gente para falar assim: então por que você não fala de Hitler, que Hitler era de direita? Sim, Hitler era de direita, do mesmo jeito que o Molusco, que está governando nosso país, é democrático. Do mesmo jeito que eles apoiam, que o Flávio Dino apoia a democracia e ele é democrático. Do mesmo jeito que o Pacheco apoia a democracia e ele é democrático. É desse mesmo jeito, querendo calar as mídias no nosso país, para a gente não saber o que eles fazem, como eles fizeram no 8 de janeiro, que agora todo mundo já sabe que foram eles que armaram aquilo para incriminar as pessoas que só queriam o bem do país, para que as mentiras deles prevaleçam, como que Hitler era de direita, porque você acha que Hitler ia mesmo falar que ele era de esquerda e o que ele queria fazer na Alemanha? Você acha mesmo que ele ia falar a verdade? Do mesmo jeito que você acha que qualquer um desses de esquerda vão falar a verdade? Que esse movimento feminista, que é um movimento político, ele não tem nada a ver com o direito das mulheres. Porque na esquerda, quando a esquerda domina, as mulheres recebem bala, as mulheres são estupradas pelas milícias que eles impõem dentro dos países e não acontece, não existe mais direito de mulher nenhuma. Isso só existe para eles maquinarem o mal, para eles destruírem o bem. Olha quantos golpes os Estados Unidos, lá para fora, eles foram aceitando, os cristãos foram aceitando. Eles aceitaram a quebra
dentro da igreja, do padrão espiritual estabelecido por Deus, quando Deus determinou que o homem tinha de ser profeta e sacerdote até dentro de sua família. A responsabilidade espiritual humana foi dada ao homem. Quando Deus determina e domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os répteis, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, quando Deus determina isso para o homem, Deus determina também que no mundo espiritual ele tem de dominar. Não é a mulher que tem de ter voz e vez dentro do ministério eclesiástico, porque a mulher é facilmente induzida. Nós temos um emocional diferente do homem. O emocional masculino, ele é blindado. O homem busca soluções de problemas, ele foi criado para dominar sobre todas as coisas. Então, no inconsciente dele, ele já ativa quando começa algo dar errado, ele já caminha na direção da busca de soluções de problemas. Por isso que nós temos hoje tantos movimentos masculinistas se levantando, e eles têm que se levantar sim, porque machismo não existe. Machismo é um termo criado pelo feminismo. Então o feminismo criou um movimento e eles deram esse nome e intitularam as ações dos homens de machistas, mas não existe um movimento machista. Existem homens que estão se levantando em defesa da masculinidade e agindo de diversas formas, e glória a Deus porque eles estão se levantando, porque o homem tem de agir dessa forma. E eu não vou questionar aqui o que é certo e o que é errado, porque o que vem do feminismo não tem nada certo. Então eu não posso rotular que o que os homens estão fazendo é errado, quando o feminismo só faz errado. Os homens estão fazendo alguma coisa e eles têm de fazer mesmo, têm de se levantar para que coisas como essas não aconteçam, porque os homens maus estão agindo, eles são uma minoria, mas eles politicamente, em lugares estratégicos, estão minando, querendo, pelo menos, minar as forças dos homens certos, dos homens bons. Nós, pela palavra de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, temos de repreender toda essa obra do mal. Temos de determinar que a palavra de Deus seja superior nas nossas vidas. E quando nós determinamos que a palavra de Deus seja superior nas nossas vidas, nós temos de entender o lugar do homem para salvar nossos filhos e impedir que homens maus, como esses juízes que estão se levantando em nome de Satanás, porque não é em outro nome, eles estão se levantando em nome do inimigo para tornar o inaceitável aceitável, falar que Lúcifer, Satanás, quer fazer alguma coisa boa para algum ser humano, ensinar crianças a cultuar, a adorar, a ver o lado bom de Satanás. Existe algo bom no mal? O mal tem alguma face dele que possa ser aproveitável? Não existe possibilidade disso acontecer. Então nós precisamos olhar para essas coisas que estão acontecendo lá, porque tudo que acontece lá é importado, é trazido para dentro do nosso país. E se aconteceu lá, eles vão querer fazer aqui. O Estado não é laico? Eles não estabeleceram que não se pode falar de Deus, orar? Não é assim? Não pode ter ensino religioso na escola? Mas não pode se for falando de Jesus Cristo, se for do cristianismo? Aí não pode? Não pode haver ensino religioso na escola, mas em nome da liberdade de expressão, porque todas as pessoas têm de ter direitos de se manifestar, de falar. Então o juiz liberou. Ah, sim, então o satanista ele pode ter direito de falar, mas o cristão não. O cristão não tem direito, ele não pode. Quando é para dar ensino religioso, falando sobre o cristianismo, aí não existe liberdade de expressão. Só existe liberdade de expressão quando eles vão ensinar sobre satanismo, sobre o quanto o diabo é bonzinho, o quanto ele quer abençoar a vida das pessoas. O que o diabo criou para a gente poder falar que ele é bonzinho e ele quer ajudar a vida das pessoas? Ele não criou nada. Quem criou foi Deus. Quem é nosso pai é Deus. E é isso que nós temos que ensinar às nossas crianças. O ensino religioso tem de ser fortalecido dentro das nossas casas, porque na escola eles têm de ser instruídos e aprender o conhecimento
social para eles atuarem na sociedade. Agora, o ensino religioso tem de ser ensinado dentro das nossas casas, dentro de nosso trabalho, dentro de nossas escolas, falando sobre Deus, falando sobre quem criou e não sobre o inimigo de quem criou. Nós temos de criar essa consciência cristã, fortalecer os laços do ensino religioso, do devocional diário dentro das nossas casas, mas além disso, nós temos que ter um país onde o Senhor dos Senhores governa, onde existem homens de Deus em lugares estratégicos e não elementos, indivíduos posicionados por Satanás. Que nós possamos, pelo poder do nome de Jesus, quebrar todas as armadilhas que o inimigo preparou nesse tempo e arrancar todos esses mensageiros de Satanás de lugares estratégicos e que homens de Deus possam estar atuando nesses lugares estratégicos para que Deus possa governar nossas nações. Que Deus abençoe a sua vida, curte, comenta e compartilha, se inscreve, ativa o sininho, nos ajuda a fazer com que a mensagem de Deus chegue o mais longe possível. Deus abençoe grandemente a sua vida.